Bem, vamos já dar início, tá? Boa tarde a todos. Daqui a 3 minutos, então, a gente iniciará, conforme combinado, 17h35, nossa primeira aula de um curso, tá? Que estou dando início agora, sobre revisão dos tetos, né? É um tema bem atual, como eu tenho já levantado em algumas oportunidades aí. Nossa aula sobre a revisão dos tetos, né? Acabou tendo um certo delay aqui, mas, enfim. Vou preparar aqui também o material à disposição. Serão aulas gravadas em 15 minutos. Tudo certo aqui. Dois minutos a gente dá início. Certo? 17h33, 17h35 a gente começa. Só vendo aqui, chamando mais algumas pessoas. Sete h 34 vamos já começar. Bom, vamos lá. Bom, então, vamos à nossa aula sobre revisão dos tetos, né, que é uma revisão que, na minha leitura, conforme eu tenho divulgado, inclusive, aí, é a bola da vez também, além da revisão da vida toda, né? Então, diz respeito a benefícios concedidos abril, não, até dezembro de 2003, né? Mas, enfim, tem um detalhe nessa revisão que de logo chama a atenção. É uma das poucas em que há consenso na própria via administrativa, inclusive, de que não há decadência. Tá? Então, apesar de dizer respeito a benefícios concedidos até dezembro de 2003, ou seja, quase 20 anos, o próprio INSS reconhece que não tem prazo decadencial para essa revisão. Isso decorre do fato de que não se trata de uma revisão do ato de concessão, se trata de uma revisão de reajustamento e, portanto, não tendo relação alguma com o ato de concessão, concluiu-se, né, logo no início, inclusive, eu diria, só conferir o tempo aqui também, que não existe prazo decadencial para essa revisão dos tetos, tá? Então, a boa notícia é essa, né? Diferentemente da revisão que a gente está enfrentando agora, que também é a bola da vez, a revisão da vida toda, né, que tem discussão se tem ou não decadência, na verdade, não tem discussão se tem ou não, né? Na verdade, já está definido isso. E a maior parte dos doutrinadores, dos que estão debruçando sobre o tema, já entendeu que segue a regra geral da decadência na revisão da vida toda, né? Eu estou na exceção, mas, enfim, não é o caso aqui, né? Eu só quero chamar a atenção, primeiramente, para o fato de que não tem
decadência para essa, para essa revisão, certo? Preparei um material aqui a respeito, inclusive quanto à fundamentação, quando surgiu, estou trazendo aqui também, inclusive, a questão de mais de 10, 13 anos, mais ou menos atrás, quando foi decidida, então, essa revisão. Tá? Eu peguei o voto lá do julgamento, ainda em 2010, a respeito dessa revisão. Deixa eu colocar aqui, não está indo para a tela cheia. Aliás, já está, né? Então, olha só, né? Está em tela cheia para vocês, né? Deixa eu só conferir aqui, porque eu estou usando o monitor e às vezes dá um desencontro. Então, para não ter problema, deixa eu só conferir aqui. Pronto, também, agora sim. Então, olha só, vou trazer primeiramente a fundamentação dessa revisão. E agora sim está ok, só tem uma. Que diz respeito à decisão do Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 564354. Então, é uma revisão que não tem previsão em lei, tá? Advém de uma interpretação dada inicialmente pelo Supremo Tribunal Federal, enfim, última instância, né? O INSS, após, então, essa decisão do Supremo, não tendo mais para onde recorrer, acabou por, no ano seguinte, após a propositura de uma ação civil pública, inclusive, com abrangência nacional, e aí está o número, tá? Essa ação civil pública foi intentada em São Paulo, mas com abrangência nacional. Foi feito um acordo, em parte, do pedido do Ministério Público Federal, tá? E a gente vai ver que essa parte do acordo tem um tratamento diferenciado, a gente vai falar mais à frente, tá? E também temos ainda não definido o tema 1140 do Superior Tribunal de Justiça, que envolve igualmente a nossa revisão. Então, dependendo da data do início do benefício, da aposentadoria ou pensão, tá? A gente vai utilizar um ou mais dessas fundamentações. A principal, lógico, é a decisão do Supremo, tá? Que decidiu de forma definitiva, já transitou em julgado de longa data, não tem mais nenhuma controvérsia, é o tema 76 da repercussão geral. Ocasionalmente, a gente vai se valer da ação civil pública, e eu diria, e ainda assim, quando se vale dessa ação civil pública, tem dois públicos-alvos distintos. Ora, quem se aposentou ou passou a receber pensão por morte também, entre 5 de outubro de 88 a 5 de abril de 91, é o chamado buraco negro, 5 de outubro de 88, quando adveio a Constituição, até o dia 4 de abril, na verdade, de 91, e o outro público-alvo, que diz respeito a essa ação civil pública, alcança quem se aposentou ou passou a receber uma pensão entre 5 de abril de 91 a 31 de dezembro de 2003. Tá? E lembremos que mesmo pensões concedidas depois de 2003, a propósito que fique claro, porém advindas de aposentadorias deferidas dentro desse intervalo, entre 88 e 2003, podem se valer também dessa ação civil pública. Tá? Então, entre outubro de 88 e dezembro de 2003, benefícios concedidos dentro desse lapso que demonstrarem o enquadramento dentro que a gente vai definir aqui, ou seja, que tiveram seu salário de benefício limitado ao teto e não puderam aproveitar na íntegra o excedente no primeiro reajuste, essas pessoas terão direito à revisão dos tetos, podendo se valer, conforme a gente vai demonstrar, até, e aí varia também de acordo com o caso concreto, de até 17 anos de parcelas vencidas, conforme já tenho levantado, embora haja controvérsias. Mas, enfim, estou só apresentando aqui inicialmente, aos poucos, o que nós temos de debate ainda a respeito dessa revisão. Tá? Essa ação civil pública ela é de grande valia, notadamente pelos benefícios, como já coloquei, concedidos ali entre outubro de 88 e dezembro de 2003. Entretanto, né, conforme eu já tenho levantado também, em outras oportunidades, essa data final, dezembro de 2003, ela está delimitada, está definida. Agora, a data inicial não há ainda um consenso. E aí, quando eu falo que não tem um consenso, entenda-se, é dizer, para os benefícios concedidos antes da Constituição, isso ainda está em aberto. Tá? Os benefícios concedidos antes de 5 de outubro de 88 não foram alcançados pela ação civil pública, certo? Há uma discussão ainda em trâmite no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, tema 1140, se mesmo benefícios conseguidos antes da Constituição poderão ou não ser alcançados por essa revisão dos tetos, certo? O que nós já temos definido é
de outubro de 88 a dezembro de 2003 está tranquilo. Tá? Não vejo como mudar o resultado dessa ação civil pública, que em que pese, né, não tenha transitado em julgado como um todo, ao tempo em que houve recurso da parte que envolve buraco negro, essa parte está pendente de julgamento ainda, eu não vejo como mudar o resultado. Então, é só questão de tempo, e já fiz meus cálculos aqui, depois vou esclarecer para vocês nas aulas seguintes. Em outubro, deve encerrar como um todo esse processo, essa ação civil pública, e aí se terá 5 anos para que todos os potenciais beneficiários dessa revisão possam executar essa ação civil pública, tá? 5 anos após o trânsito em julgado. Ou seja, por exemplo, transitando em julgado agora em outubro de 2023, se terá até outubro de 2028 para entrar e executar todas as diferenças advindas, verificado, de acordo com o caso concreto, se a pessoa ocasionalmente nunca teve o benefício revisto ou já foi revisto e só pende os atrasados, né? Só está faltando pagar os atrasados. Aí tem que se avaliar também. E nesse sentido, inclusive, vou trazer para vocês, tem um link do próprio INSS que se faz uma consulta, serve de baliza, mas lógico, sempre temos que conferir, mas lá tem algum norte, digamos assim, se já foi ou não revisto o benefício. Mas, de todo modo, a negativa quanto a esse questionamento, ele não é absoluto, e vou explicar o porquê para vocês. Mas, enfim, já serve ali como norte, inclusive, para ingressar em juízo também, ocasionalmente, demonstrando que nunca foi revisto o benefício e, portanto, teria direito de receber, se for o caso de se valer da ação civil pública, desde maio de 2006. Se já foi revisto, confere-se e aí faz as contas do que ainda tem direito a receber de parcelas vencidas desde maio de 2006 até o mês anterior, até a data anterior à revisão implantada pelo INSS por força da liminar deferida, e que o INSS andou realmente revisando alguns benefícios, ou então também, talvez a pessoa já tenha ingressado com a ação, talvez não lembre, enfim, tem que verificar nesse sentido. Até mesmo aconteceu de algumas pessoas terem ingressado e não obterem êxito, porque houve uma data em que se entendia pela ocorrência da decadência nessa revisão. Hoje está superado, mas lá no início, 2011, 2012, a gente encontra ainda algumas decisões aplicando a decadência de 10 anos para essa revisão, que posteriormente se chegou à conclusão de que não seria mais o caso. Tá? E aí, dependendo da data, eu acho pouco provável a gente encontre alguma que esteja dentro de 2 anos, mas, enfim, não cabendo mais ação rescisória, a gente vai ver que ainda assim tem uma alternativa, já há precedentes, embora seja um tema bem polêmico também, que é o caso de alguém que já entrou com ação individual, perdeu, tá? Perdeu por força da decadência, vamos imaginar, e que agora, tomando conhecimento da ação civil pública, queira se valer do resultado positivo dessa ação civil pública. E aí é um tema bastante polêmico, mas vou trazer para vocês uma decisão que autorizou, mesmo assim, a obtenção dessa revisão valente do resultado da ação civil pública, mesmo com uma ação individual julgada improcedente no passado, certo? Mesmo tendo se distinto sem resolução por força da decadência, entendeu-se que seria possível, sim, executar essa ação civil pública, mas isso vamos ver mais à frente. Bom, de todo modo, né, voltemos aqui, a fundamentação está aí, recurso extraordinário 564354, temos também essa ação civil pública intentada em 5 de maio de 2011, que apresenta essas peculiaridades que eu já lhes falei, mas que eu vou repetir ao longo da nossa exposição. E ainda temos, por fim, ainda em julgamento, o tema 1140 do STJ, que também diz respeito à revisão dos tetos, exclusivamente, né, no que toca aos benefícios concedidos antes da Constituição. Ok? Então, esse é o tema 564354, tema 76, foi decidido, tá? Vai ficar um material para vocês lerem. Tema 76 da repercussão geral, a discussão era teto da renda mensal dos benefícios previdenciários concedidos anteriormente à vigência das emendas constitucionais número 20 de 98 e 41 de 2013. Só lembrando, por que revisão dos tetos? Bom, essas duas emendas constitucionais, na época, em dezembro de 98 e dezembro de 2003, dentre outras determinações, decidiu-se pela elevação do teto, não foi um reajuste. Não foi um reajuste para todos os benefícios, tá? Foi apenas, eu diria, também com um viés fiscal no sentido de aumentar a arrecadação. Lá em 98, o teto era R$ 1.081,50, em dezembro de 98, e o Congresso resolveu elevar para o equivalente a 10 salários mínimos. Então, foi para R$ 1.200.
Então, repito, não foi reajuste, foi só uma elevação isolada do teto. Por isso, é chamada revisão dos tetos. De igual maneira, com a emenda 41 de 2003 aconteceu a mesma coisa. Na data lá, chegou, o teto equivalia a R$ 1.869,34. E aí resolveu, mais uma vez, elevar para 10 salários mínimos, subiu para 2.400. Mas, repito, não foi reajuste. Quem recebia 1.869, automaticamente não pulou para 2.400. Não, não é o caso e nem é isso que se busca nessa revisão dos tetos. Tá? De logo antecipo isso. Portanto, qual foi a tese a qual chegou o Supremo Tribunal Federal? Não atende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do artigo 14 da Emenda Constitucional 20 de 98 e do artigo 5º da Emenda Constitucional 41 de 2003 aos benefícios previdenciários limitados ao teto do regime geral de previdência, estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo que passem a observar o novo teto constitucional, tudo de acordo com o caso concreto. Pode ser que alguém tenha aproveitado ali do que estava sobrando e não pôde se valer no início, R$ 100, então ficou, mesmo assim, abaixo do teto, tá? Do primeiro momento ali, que passou apenas, né, de 1.081,50 para 1.200, aumentou R$ 118 aproximadamente. Pode ser que na primeira oportunidade a pessoa já tenha absorvido todo o excedente. Bom, não sendo o caso, ele tinha mais do que isso para receber, mais do que isso sobrando, porque ele pagou para receber. Bom, em 2003 surgiu outra oportunidade muito maior, uma janela, né, de mais de R$ 500. Mas uma coisa é certa, de qualquer maneira, limitar-se-ia ao novo teto. Então, quando a gente fala revisão dos tetos, não é para estourar o teto, não é para receber além do teto, é para observar os novos valores estabelecidos por essa emenda em duas datas em que, como já coloquei, não houve reajuste dos benefícios. Não, houve a oportunidade de, ocasionalmente, alguém tinha pago para receber além do teto, porém, por previsão legal, não pôde aproveitar essa oportunidade. Enfim, surgiram mais à frente essas duas situações que autorizaram a aproveitar aquele excedente no primeiro momento que não foi possível ser absorvido, porque, enfim, uma vez aplicado todo o excedente, essa pessoa superaria o teto à época da concessão do seu benefício. Então, em que pese houvesse ali a concessão, tudo certo com a concessão, tá? Entendeu o Supremo que a observância desses novos tetos não ofenderia a questão do ato jurídico perfeito, nada de errado nessa absorção, nessa recuperação do excedente que a pessoa efetivamente contribuiu, até mesmo porque ele se valeu das regras então vigentes que traziam vantagem para esses segurados, ao tempo em que até 2003 nós tínhamos dois índices distintos de correção, e esse é o mote da revisão dos tetos. Havia dois índices de correção distintos, um mais vantajoso do que o outro. Ou seja, o índice que corrigia o salário de contribuição, o índice de correção, ele era muito maior do que o índice do teto. Então, a pessoa, de repente, sempre contribuiu sobre o teto, mas na hora de calcular a média, diante do índice de correção ser maior do que o índice aplicado ao teto, essa pessoa acabava alcançando um resultado maior que o teto, surpreendentemente. Tá? Havia um limite ali, um redutor, que seria o teto, e esse índice aplicado aos tetos ele era menor do que o índice de correção do salário de contribuição. Então, nós tínhamos essa situação esdrúxula, que inclusive foi objeto, vou mostrar para vocês, do voto do ministro Gilmar Mendes, esclarecendo de onde veio essa distinção, de onde veio essa possibilidade, então, de alguém que sempre contribuiu sobre o teto, de repente ter uma média acima. Como isso poderia acontecer? E ele traz no voto dele, no bojo do julgamento do RE 564354, as explicações para essa lógica, para esse resultado. E nesse sentido também, conforme já coloquei para vocês, tá, tem esse link que está valendo até o presente momento, onde se tem uma baliza, mas como já coloquei, não é de todo confiável. Tá? Mas, enfim, já serve aí para fazer uma consulta pública, né? Está aberta a todos, bota os dados do segurado, observado, como já coloquei, aquela data final, até dezembro de 2003, e nessa consulta a propósito, o INSS só vai conferir os benefícios concedidos entre 5 de abril de 91 e 31 de dezembro de 2003, porque é o intervalo que compreendeu o acordo que ele firmou. Ou seja, não vamos encontrar pessoas com direito no período do buraco negro, entre outubro de 88 e abril de 91, que embora você consiga demonstrar que tem direito, mas aqui vai dizer que não teve e não tem direito a essa revisão. Mas entenda-se, não é que ele esteja fora, é que o INSS não aceita ainda essa possibilidade até que transite em julgado, que deve acontecer em outubro, e aí sim, eu creio que ele vai até, inclusive, rever essa situação aqui e permitir
em observância a esse comando sentencial, que benefícios conseguidos entre outubro de 88 a abril de 91 também entrem nessa possibilidade, só que com a vantagem de, se o INSS só reconhece até então os benefícios com direito a essa revisão dos tetos entre 5 de abril de 91 a 31 de dezembro de 2003, se porventura, após o trânsito julgado, ele passar a reconhecer também os benefícios conseguidos dentro do buraco negro, essas pessoas nunca foram avisadas dessa possibilidade, nunca foram comunicadas, né, de que seu benefício seria revisto por força dessa ação civil pública e, portanto, elas terão direito aí até um valor muito mais alto, porque nunca tiveram benefício sequer revisto, ao tempo em que, como já coloquei, encontraremos pessoas que já tiveram, por exemplo, como é o caso aqui, o benefício revisto. E aí, nessa hipótese, resta conferir quando isso aconteceu, tá? Para então, já tendo realmente, conferindo isso efetivamente, que o benefício já foi revisto, cobrar só as diferenças que se encontram em data anterior à revisão administrativa que decorreu, repito, dessa ação civil pública, na qual foi firmado um acordo, tá? E que o INSS, então, revisou o benefício, mas os valores atrasados anteriores à implantação ainda pende de pagamento, né, que ficou determinado no âmbito do TRF3 de São Paulo, embora, como já coloquei, com abrangência nacional, e ao final do processo, cada um deveria cobrar o seu valor devido, ou seja, promover a execução individual de sentença coletiva, certo? Bom, conforme coloquei, nossas aulas agora serão divididas em 15 minutos, a gente passou um pouco, mas fica, então, as lições iniciais, as quais daremos sequência na aula seguinte, tá bom? Até já. E obrigado, então, a vocês que nos acompanharam. Em breve a gente vai estar com esse curso aí lançado, tá? Esse mês ainda, curso sobre a revisão dos tetos, com todas as suas peculiaridades, seus detalhes. Inclusive, a gente vai verificar que, às vezes, uma revisão leva a outra. Então, revisões, você que já trabalha com revisões, você que já, por exemplo, atuou lá com o IRSM, Índice de Reajuste Salário Mínimo, lá em 2004, né, teve o acordo também, enfim, essa revisão começou lá em 97, mas resultou em muitas vantagens, muitos benefícios de serviço. A gente vai ver nessa nossa aula, inclusive, né, que essas pessoas que vocês já trabalharam podem ocasionalmente ter direito à revisão dos tetos também. Então, vocês podem ter clientes dos seus próprios escritórios aguardando essa possibilidade agora de submeter uma segunda revisão, que é tranquilo, tá? Na própria ação civil pública ficou ressalvada essa hipótese de que mesmo pessoas que já tivessem benefício revisto por alguma outra causa de pedir, outro fundamento, não estão excluídos, como insiste o INSS a propósito, né? Como quer insistir o INSS. Tá? Isso está tranquilo, vou mostrar para vocês decisões nesse sentido também, ou seja, mesmo quem já teve o benefício revisto pelo índice, dentre outros, índice de reajuste salário mínimo, pode também ter direito à revisão dos tetos, sem problema algum. Só que, muito possivelmente, essas pessoas, como eu tenho acompanhado, elas não foram comunicadas, elas não estão naquela lista de consulta do INSS, porque não é de praxe, pelo que eu tenho percebido, o INSS atualizar o sistema com as revisões que foram submetidas àqueles benefícios, notadamente por decisão judicial. Ou seja, reajusta ali o valor do benefício, mas no sistema não está atualizado. E como essa consulta o INSS fez para comunicar se a pessoa teria ou não direito à revisão, se valeu dessas informações do próprio sistema e ele está defasado, ou seja, muitas pessoas hoje podem ter direito a essa revisão, mas não tomaram conhecimento ou fazendo consulta hoje vão encontrar uma resposta negativa, o que nos leva obrigatoriamente à ideia de conferir caso a caso, lógico, identificada ali no primeiro momento uma limitação ao teto ou ainda também, conforme a gente vai ver, vou trazer para vocês algumas cartas de concessão que dá para a gente ter uma ideia, dá para a gente prever que, se fosse aplicado, por exemplo, a revisão do IRSM, essa pessoa chegaria à revisão dos tetos. É isso que a gente tem que estar atento a essas possibilidades. Notadamente, como eu coloquei para vocês, agora em outubro deve transitar em julgado, e aí se terá 5 anos para cobrar todas as diferenças devidas, que pode, de acordo com o caso concreto, chegar até pouco mais de 17 anos, em que pese haja controvérsias também, mas vou mostrar para vocês que já tem gente ganhando nesse sentido, tá bom? Obrigado pela companhia, nos vemos então na próxima aula, se Deus quiser. Forte abraço.